Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olá, Isabel. Boa noite. Olá, Sandra. É uma câmera para o computador, sim. Boa noite. Olá, Jorge. Parece tudo o que tu fizeste. Ainda a ver. Eu não sei se dá para ver, tenho que experimentar, ainda não liguei. Nós estávamos aqui ainda a resolver algumas questões técnicas, por isso temos aqui É uma um passo câmera. de espera. Eu agora aqui estou numa câmera, não é? Tenho uma câmera ligada. Eu vou desativando aqui o som numa fase inicial, mas se alguém quiser dizer boa noite, pode desativar momentaneamente. Ainda estamos aqui a entrar. Neide, estás ok? Está ok? Conseguem ver? Estamos a ver, sim. Boa noite a todos. Olá. Boa noite. Olá, Tânia, Ana, Isabel. Vou dizendo aqui alguns nomes que vou já reconhecendo. Outros, se não disser, não levem a mal. Paulo, olá. Olá, Maria. Tudo Como bem? Está tudo bem, obrigada. A Maria Muito está boa bom. também? Também, cá estamos. Ok. Boa noite a todos. Com grande energia aqui para este momento. Estamos só aqui a estabilizar as entradas, antes de darmos aqui início à nossa sessão. Já todos jantaram? Estão todos confortáveis? Eu não. Ainda não? Então nós vamos aqui aguçar o apetite com histórias muito interessantes. Vai distrair o estômago, certamente, com o que nós temos para esta noite. Olá, Ok. Patrícia, Tânia, o Pedro. Muito bom. Então, se calhar vamos dar aqui início. Estamos todos prontos? Vocês sabem todos já usar os sinais aqui do Zoom para fazer o ok? Que é uma forma de nós irmos tendo aqui a reação. Podem todos fazer um sinal de que estamos prontos para arrancar, para eu começar a ver aqui os ecrãs todos preenchidos. Ainda faltam alguns, para termos a certeza que estamos prontos. Ok, ainda há aqui pessoas a entrar. Estou só aqui. Ok. Então, quem é que já esteve Problema na minha aqui? net. Ok. Está tudo pronto? Sim, Neide? Está ok? Conseguem-me ouvir? Não os consigo ouvir bem. A tua imagem parou. Isso hoje não está fácil. Está mais desafiante, digamos assim. É um dia de superação, então. Olha, eu vou lá para baixo. Vou tirando o som. Caso os miúdos façam barulho, estou aqui em cima, não consigo ter Ter a rede social. rede. Peço desculpa. Não, está tudo bem. Aqui assim. Isto são todas as nossas dinâmicas agora de trabalharmos em casa. Depois, de vez em quando, temos assim. Temos crianças, temos animais, temos assim uma série de coisas que fazem parte do nosso dia a dia e também nos influenciam aqui nestas nossas dinâmicas. Eu vou só aqui fazer uma pergunta antes de introduzir. Também vou precisar do vosso sinal ok. Quem é que já esteve em sessões anteriores? E só que faça um sinal com o bonequinho. Do OP? É do OP? Ok, assim para simplificar também a introdução. Estou. Não consegue. Ok. Muito bem, já temos aqui algumas pessoas que têm estado a acompanhar. E têm estado a gostar ou não? Mais um sim. Ok, boa. Muito bem. Então eu vou só apresentar-me aqui para os restantes antes de passar aqui às nossas convidadas, que eu me sinto uma grande privilegiada hoje de as ter aqui connosco. O meu nome é Maria Manuel Mendes, como já é mais fácil. Sou responsável da On Rising Coaching and Training, que tem precisamente como missão contribuir para o desenvolvimento do potencial humano. Como o nome diz, On Rising, nós buscamos sempre o melhor de cada um de dentro para fora. Trabalhamos quer como coaching, quer com programação neurolinguística, eu sou coach, treino de programação neurolinguística, entre muitas outras coisas, mas vocacionamos sobretudo na promoção do potencial de cada um de nós. E nesta fase aqui que nós vivemos, e até vem muito já de algumas dinâmicas que estávamos a fazer do desporto, mas também de um sentido de missão, de contribuir de certa forma com aquilo que pudesse ser útil às várias emoções que estávamos todos a viver, porque todo o contexto mudou de um dia para o outro. Neste momento
o dia da manhã ainda é incerto, nós não temos propriamente, estamos a viver na certeza da incerteza, que era algo que também não estávamos habituados e fomos confrontados com realidades completamente diferentes, o termos de nos distanciar, o de repente temos que ir todos para casa e como é que nos reorganizamos e uma série de adversidades e de emoções passaram por cada uma das pessoas e a intenção foi precisamente contribuir de alguma forma, acreditando que juntos somos mais fortes, recorrendo a pessoas também altamente inspiradoras, com histórias e experiências que nos pudessem ajudar a todos, quer no momento atual, o que foi, já foi, mas a cada semana ou a cada dia vamos tendo sempre algo novo a trabalhar e a desafiar-nos para aquilo que vai acontecendo, então não só aquilo que estaria nas minhas valências, mas nada melhor do que recorrer a um conjunto de pessoas que nos pudesse também contribuir com as suas histórias e experiências e sairmos todos, pelo menos nesta hora e meia, diferentes daquilo que entramos no início, com algo novo, com algo que nos inspire, que nos motive, quer para o dia de hoje, quer para os dias que aí vêm. E sem mais delongas, porque hoje temos aqui histórias muito interessantes, nada melhor para este tema de isolamento, resiliência, criatividade, superação, do que a Elizabeth e do que a Naide, que são sem dúvida exemplos, sobretudo mais visivelmente talvez para nós, de resiliência e superação, com histórias que nos tocam, que nos emocionem. Eu já escutei algumas e posso dizer que me emociono sempre e que fico com muito, e que me inspiram verdadeiramente por tudo o que já ultrapassaram e que já viveram e que nos fazem pensar, fazem-se genuinamente nos pensar. Ambas também já redesenharam os seus sonhos, no entanto mantiveram sempre a coragem de os perseguir. Naide é mais conhecida, vou começar por ordem ao contrário das histórias que vamos contar, talvez seja mais conhecida de todos nós pelo seu salto em comprimento, aqueles 7 metros e 12, mas ela tem muito mais do que isso, ela até começou mais no salto em altura, não foi, Naide? Fez um conjunto de provas iniciais que eram mais do que uma atividade, não era só um salto, e por várias histórias e algumas adversidades ela fica no salto em comprimento, onde nos dá muitas alegrias, com muitos títulos a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial e para além disso, hoje em dia ela é uma mãe de família, é fisioterapeuta e, mais não digo, vou-lhe só perguntar, Naide, o que é que nós não sabemos sobre ti que podia ser interessante partilharmos? Eu fiz aqui um resumo muito breve daquilo que é a tua grande história como atleta e das alegrias que nos deste a Portugal. Olá, boa noite a todos, bem-vindos e muito obrigada por assistirem e vivenciarem um pouco da nossa experiência. Bem, eu sou um livro aberto, digamos assim. Não, mas eu tenho muitas histórias para partilhar, obviamente não vou partilhá-las todas aqui hoje, porque não dá tempo. Acho que algumas pessoas já me aconselharam a escrever um livro, porque realmente tenho muitas histórias para contar. Eu vou-vos partilhar uma história que quase ninguém sabe e espero que vos inspire, porque é uma história que não tem um final feliz, digo já, mas é uma história que me ensinou muito e significou muito para mim na altura e hoje em dia aprendi para a vida e eu quero partilhar convosco um pouco dessas vivências, mas já passo daqui a um bocadinho a contar essas histórias. Já fica aqui o cheirinho, porque é realmente impressionante. E temos também aqui a Elizabeth Jacinto, que para quem não sabe também, para quem a conhece mais do Dakar, também foi professora de Geografia, certo? E coautora também autora de manuais escolares e coautora de livros de banda desenhada, mas começa no Dakar na mota, precisamente, nada mais isolado do que isso, sozinha, ela e a mota, no meio do deserto, literalmente, e que depois passa para aquele caminhão, aquela coisa gigante, que como é que anda aquilo tanto ali naquele deserto, naquelas dunas, naquelas coisas todas, sem dúvida um desafio enorme. Elizabeth, aliás, eu nem disse, eu já faço tanta gratidão antes e depois hoje esqueci-me de agradecer obviamente às duas no início, acho que eu não fiz isso, quer à Naide, quer à Elizabeth, quer a todos os presentes, mas está aqui de coração. Elizabeth, o que é que ninguém ainda sabe sobre ti que fosse interessante partilhar? Ou que eu me tenha agora esquecido, fiz um resumo muito breve, porque as tuas histórias... Eu acho que toda a gente já sabe tudo sobre mim, porque eu ando há 20 e tal anos a contar as minhas histórias a toda a gente e a repeti-las, e eu acho que toda a gente sabe.
Para já queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui convosco hoje à conversa, partilhar um bocadinho da minha experiência no desporto. Foi algo a que eu dediquei a minha vida com muito empenho e muita dedicação, portanto tenho muito gozo em partilhar com toda a gente. E de tal forma, acho que foi uma aprendizagem tão significativa para mim, enriqueceu-me tanto como pessoa, que eu tenho muito gosto em partilhar, portanto não me canso de contar as minhas histórias. Mas acho que já as contei várias vezes, portanto eu acho que toda a gente já sabe tudo sobre mim. Ok. Então, quem é que aí desse lado está curioso para ver que histórias que envolvem isolamento, criatividade, resiliência e superação estas duas ilustres convidadas têm para nos contar? Quem é que está curioso aí desse lado? Só vejo duas mãos. Ok. Bom. Portanto, Elizabeth, vamos a isso? Vamos lá ver o que é que se passa no meio do deserto. Passa-se muita coisa mesmo. E se nós pensarmos gostavas que eu contasse uma história que incluísse todos estes 4 grandes ingredientes. Eu estive a pensar e de facto há uma história que para mim, talvez seja uma história um bocadinho longa, mas eu vou tentar sintetizá-la, mas foi uma história que me marcou verdadeiramente porque foi um marco importante na minha carreira por várias razões. Ou seja, fazendo aqui sim um bocadinho um enquadramento, eu vivi estes anos todos a tentar chegar ao ponto onde eu gostava de chegar, que era ser reconhecida como um bom piloto e atingir um nível elevado de qualidade de condução. Essa era a minha meta, esse era o meu objetivo, era isso que me motivava a trabalhar imenso. E a certa altura, em 2017, vou participar no Rally de Marrocos e logo numa primeira etapa eu salto para o segundo lugar da geral. Era uma mulher feliz, portanto eu já tinha percebido que tinha atingido um bom nível de condução. O que é que me faltava a mim? Faltava-me chegar ao final das provas bem classificada para que as outras pessoas concordassem comigo que eu de facto era um bom piloto, não é? Portanto não bastava eu no meio das etapas perceber que tinha um bom nível de condução. Mas aconteceu que naquela prova, numa das etapas, numa travessia de dunas, eu ia a seguir perfeitamente nos rastros, porque a condução das dunas é extremamente complicada, principalmente quando se vai de caminhão, e eu, quando subo a crista de uma duna para passar para o outro lado, estou perfeitamente nos rastros onde passaram todos os carros e caminhões daquela corrida, mas quando começa a descer, o meu caminhão tinha uma frente um bocadinho comprida, quando eu começo a descer é tarde demais quando percebo que não estou na direção adequada. E a certa altura dou comigo na lateral de uma duna, portanto eram 2 dunas paralelas que eram unidas por uma espécie de uma ponte, e a certa altura dou comigo a fazer a ligação entre essas dunas numa má posição e não consegui manter o caminhão naquela ponte estreita e o caminhão tombou. Pronto, para mim foi um dissabor enorme, não há nada mais frustrante que nós virarmos o caminhão e a probabilidade é muito grande, portanto naquele momento eu era uma mulher de espírito completamente arrasado. O que é que aconteceu? Pronto, primeiro ponto, a partir daí, a informar a organização, o caminhão tinha virado, que precisávamos de apoio, e eu pedi o apoio do caminhão vassoura para ele ir ter comigo. Achava eu que se o caminhão vassoura chegasse, passado umas horas, conseguia pôr o meu em pé e ainda continuar na etapa seguinte. E foi isso que fiz. Naturalmente o caminhão estava a alguma distância, mas não muita, e nós fomos esperando, portanto isto aconteceu aí por volta das 4 da tarde, por volta das 6 da tarde aparece uma tempestade de areia enorme, nós ficamos na crista da duna de costas para o vento, porque não tínhamos onde nos abrigar e foi uma situação terrível, e veio a noite e nós fomos esperando. A certa altura começámos a ver uns faróis ao longe e acreditámos seriamente que era o caminhão de vassoura que vinha ter connosco para nos ajudar, e o tempo foi passando e claro não tínhamos nada para nos proteger do frio e nem tínhamos onde dormir, e então a solução foi cavar um buraco na areia para nos metermos dentro, para nos protegermos do frio, e claro, à medida que nós íamos cavando na areia, a areia estava quente e conseguíamos ir sentindo aquele calor, mas depois rapidamente a areia arrefecia e nós íamos cavando mais fundo e foi assim que nós passámos aquela noite com frio. Os meus parceiros dormiram e eu, de olhos postos no horizonte, fiquei à espera que aqueles faróis que eu via lá ao fundo fossem de facto o caminhão vassoura que vinha ter comigo. Na realidade o tempo foi passando, deixei de ver os faróis e percebi que de facto o caminhão vassoura não aparecia e por volta das 5 da manhã preocupei-me seriamente e decidi telefonar para a organização e perguntar-lhe
que era feito o caminhão vassoura. Esta história tem alguns aspectos engraçados, e um deles foi que, a certa altura, a pessoa que falou comigo me disse, eu perguntei-lhe onde é que estava o caminhão vassoura, e ela respondeu-me: o caminhão vassoura está no acampamento, e eu perguntei-lhe porquê, era suposto ele devia ter comigo, e a pessoa começou a explicar, e no meio daquilo tudo a rede tornou-se tão má que eu não consegui perceber uma palavra, e pedi para a pessoa repetir, e ela repetiu, e de tudo aquilo que ela disse, eu só percebi: o caminhão vassoura está no acampamento. E mais uma vez, com muita calma, eu pedi para ela repetir, e aconteceu exatamente, só havia aquelas 3 palavras que eu percebi: o caminhão vassoura está no acampamento. E percebi que estava condenada, que o caminhão não iria ter comigo e que eu não ia ter possibilidade de pôr o caminhão em pé, e decidi ligar para o meu marido e pedir-lhe para ele ir ver o que é que realmente se passava, e ele liga-me passado algumas horas e diz-me que de facto o caminhão vassoura não vai ter comigo, eu vou ter que me desenrascar sozinha. Então a situação tornou-se um bocadinho complicada, naturalmente. Ele próprio se pôs em atividade e conseguiu entrar em contacto com um marroquino que tinha um caminhão 4x4 e que se dispunha a ir ter connosco para nos ajudar a pôr o caminhão de pé. E ótimo, isso era uma situação excelente. Lembro-me que por volta das 9 da manhã o calor começou a ser tanto, nós íamos ficar ali todo o dia à espera que o caminhão aparecesse a qualquer momento, mas de facto no deserto o sol começa a aquecer e o sol incidir sobre as dunas acaba por refletir, o calor vem de cima e vem de baixo, e a certa altura eu comecei a sentir que todos nós estávamos numa situação muito frágil, o calor ia apertar e nós íamos ficar ali completamente esturricados. E as histórias às vezes da vida têm coisas muito giras, e eu preocupei-me seriamente como é que nós íamos suportar aquele calor todo, e na realidade continuámos com os olhos no horizonte à espera que aparecesse o caminhão vassoura. E a certa altura começa a ver, viram ao longe uns carros, 3 carros que vinham na nossa direção, esperámos, de facto não era ninguém que nos viesse ajudar, mas era um grupo de franceses que estavam em Marrocos de férias e que vinham... Estavam num hotel quando o meu marido telefonou a pedir ajuda e decidiram dizer assim: vamos lá ter com a rapariga, ver como é que ela está. E foram ter connosco. E o que é um facto é que eles pararam os carros ao pé de nós, montaram um toldo, fizeram um grande piquenique, e nós aproveitámos aquele toldo fantástico, encostámos ali à sombrinha do carro e passámos aquelas horas horríveis de calor enquanto esperávamos à sombra deles, e foi excelente. Eles esperaram, como ninguém apareceu, eles acharam que tinham que se ir embora e foram-se embora quando o sol começou a descer. E nós continuámos no deserto até ao final do dia à espera que nos fossem buscar. Conclusão: comecei a perceber que a situação estava a ficar demorada, voltei a entrar, pedi ao meu marido o contacto da pessoa que nos ia ajudar, e falei com a pessoa e ele explicou-me que afinal já não era o caminhão 4x4 que nos ia ajudar, que tinha um problema o caminhão, mas ia uma máquina com uma pá retroescavadora que ainda era melhor. E claro, nós imaginámos logo essas grandes máquinas que nós vemos aí a trabalhar nas nossas estradas, com uma pá enorme, e o mecânico dizia: isso ainda vai ser melhor, porque de facto essas máquinas são muito potentes. E nós continuámos horas e horas à espera, e veio às 6 da tarde e veio outra vez a maldita tempestade de areia, e veio a noite e não aparecia ninguém, até que às tantas lá vimos outra vez uns faróis aqui na nossa direção. Esperámos, e a certa altura o carro parou, nós percebemos que de facto aquelas pessoas tinham parado e decidimos ir na direção deles. Entretanto percebemos que eram de facto as pessoas que nos vinham ajudar, mas a tal máquina não vinha, ou seja, a máquina tinha ficado fora do acampamento, ou fora das dunas, desculpem, e só viria no dia seguinte, quando nascesse o sol. De facto, nós percebemos também que eles estavam extremamente cansados, que não tinham condições de fazer fosse o que fosse durante a noite, e decidimos ir dormir para o pé do caminhão, eles ficaram ao pé do carro, portanto tinham o carro atascado e não conseguiam sair. E naquela noite nós fomos dormir, não na crista da duna, já não precisava ver o horizonte, já sabia que ia ter apoio, mas fomos dormir para o vale, entre as dunas, para esperar que a noite passasse, para no dia seguinte começar a trabalhar. Lembro-me de nos enrolarmos, naquela noite fomos dentro do caminhão e tirámos aquelas pratas, aqueles lençóis de prata que nos protegem do frio, e dormimos ali perto do caminhão. E lembro que a certa altura, à meia da noite, foi como se eu ouvisse a voz do meu marido a dizer-me qualquer coisa: tens que ir à cabine buscar os comprimidos. E lembro-me de sentar, olhar à volta, e de facto
não ver ali o meu marido perto de mim, claro que ele não estava, tudo em silêncio, um céu fantástico, um silêncio absoluto. Os dois dormiam, os meus companheiros de equipa dormiam profundamente e eu percebi que estava a sonhar e voltei a deitar-me e a certa altura ouço vozes e levantei-me outra vez e percebi que era um mecânico que falava e pensei que os meus botões, bom, afinal de contas tu falas enquanto dormes e voltei a deitar-me para adormecer e de repente o rapaz desata numa grande aflição, a gemer, a gritar, a pedir socorro e aí percebi exatamente a mensagem: tens que ir à cabine buscar os comprimidos. Ou seja, levantei-me a correr, o Marco estava com uma cólica renal enorme e de facto estava perdido de dores e eu fui dentro da cabine tentar tirar os comprimidos para lhe dar, naturalmente, para ele conseguir acalmar-se e a partir daí a minha preocupação foi entrar em contato com a organização e pedir ajuda. Eu lembro-me entre as 5 e as 6 da manhã eu fiz toda a forma que me era possível de contactar com a organização e não consegui ter nenhuma resposta da parte deles. Nem atender o telefone, nem responder ao pedido de socorro do aparelho que nós levamos dentro do caminhão, nada. E foi um desespero enorme, o rapaz aflitíssimo, cheio de dores, e eu a senti que precisava de falar, nem que fosse só falar com o médico para me ajudar a resolver aquele problema. Sei que a certa altura desisti e decidi telefonar para o meu marido mais uma vez, que estava no hotel, e pedir para ele ir à procura da organização e tentar perceber o que é que se passava. E eu lembro-me de dizer, eu preciso falar com o médico, principalmente para saber se os comprimidos que tenho são suficientes, quanto é que lhes posso dar, como é que eu posso gerir as coisas. Para aí 1 ou 2 horas mais tarde, o meu marido ligou-me e disse-me, olha, o helicóptero não vai ter contigo, eles não te vão ajudar. E naquele momento foi como se eu levasse assim uma bufetada bem grande e foi assim um choque enorme de perceber que a organização não estava do meu lado e que não estava ali para me dar aquele apoio que eu sempre esperava que teria da parte deles. No fundo, depois mais tarde o Jorge conseguiu pôr-me em contacto com uma médica da organização que me explicou o que é que eu poderia fazer em relação à situação do Marco e de facto a nossa solução foi ficar ali e continuar à espera. O rapaz tomou os comprimidos e a certa altura conseguiu adormecer, conseguiu superar aquelas dores e nós continuámos à espera que nos viessem buscar a tal máquina maravilhosa que nunca mais aparecia. O que é que aconteceu? Nós continuámos à espera e algumas horas mais tarde então começámos a ver movimento na areia e então a tal máquina começou-se a aproximar de nós e nós tivemos uma grande desilusão, aquela grande máquina muito potente que nós esperávamos ver chegar, não chegou, não era realmente aquela máquina que nós esperávamos ver, era um trator muito pequenino que se aproximava de nós e quando nós começámos a trabalhar, quando nós começámos a tentar pôr o caminhão em pé, percebemos que a máquina não tinha força de maneira nenhuma para pôr o caminhão em pé. E lembro-me de me virar para o Marroquino e dizer, desculpa, tens que mandar vir o caminhão porque o trator não tem força. E o homem respondeu-me de uma forma que eu percebi que a situação estava prestes a descambar, ou seja, os marroquinos não estão habituados a ter mulheres na liderança, a situação para ele começou a ser complicada, ele percebeu que não estava à altura de nos ajudar e eu percebi que tinha que fazer marcha atrás e pensar assim, ok, é o que temos, não é? É este trator, é com este trator que nós temos que resolver a situação. E realmente foi pôr o neurónio a funcionar em grande e perceber como é que nós podíamos fazer para de facto pôr o caminhão em pé. E a solução foi de facto trabalhar de forma a tirar toda aquela areia, cavar uma grande cova debaixo do caminhão, para que quando a máquina puxasse o caminhão se desequilibrasse para dentro do buraco e conseguisse então ficar nas 4 rodas. E foi isso que nós fizemos, trabalhámos horas e horas e horas e horas para conseguir tirar aquela areia toda. O Marco em muito mau estado físico, naturalmente, porque ele tinha de facto passado um mau bocado durante a manhã, quando foi atrás da duna a tal pedrinha tinha saído e ele ficou mais aliviado e portanto conseguiu ajudar-nos um pouco em fazer todos aqueles trabalhos que era preciso fazer e conseguimos de facto pôr o caminhão em pé. E esta história tem acaba também com uma história diferente que foi a certa altura, depois de nós já estarmos a fazer mecânica, porque depois o óleo corre para sítios onde não deve, é preciso trabalhar em termos de mecânica para o motor voltar a trabalhar. A certa altura vejo
os marroquinos a caminhar sobre o topo da duna e percebi que era alguém que queria falar comigo, e quando me dei conta, de facto, quem eram aqueles marroquinos que vinham ter comigo. Era a polícia marroquina que vinha com uma ambulância e tiveram a coragem de fazer 20 e tal quilómetros no meio da areia para vir buscar o Marco para o levar para o hospital. Portanto, a médica com quem eu falei era uma médica marroquina, que alertou as autoridades marroquinas e eles foram à nossa procura. E no meio daquilo tudo eu dei comigo a pensar, bolas, França, que é um país desenvolvido com todos os meios que conseguem organizar uma prova desta dimensão, que tem sistemas de segurança para proteger os pilotos, as equipas que se inscrevem e que participam nesta corrida, afinal de contas eles não tiveram a altura de nos ajudar, diziam eles que não tinham horas de voo para irem ter comigo, e foram os marroquinos que fizeram todo aquele esforço, com uma ambulância, um carro já muito antigo, e conseguiram chegar ao pé de nós para nos ajudar. E essa atitude da parte deles sensibilizou-me bastante, e eu a partir daí passei a ter um respeito enorme por aquele povo. E portanto esta é uma história que mostra um bocadinho como é que nós, para já foi uma lição de humildade enorme para mim, quando eu estava naquela situação de que eu sou um bom piloto e vou provar a toda a gente que sou capaz de conduzir bem e ter um bom resultado. Houve a geneira e, portanto, eu acabei por ficar naquela situação, foi uma lição de humildade enorme. E depois foi uma situação que me pôs à prova, naquele sentido de eu conseguir gerir toda aquela situação. Porque naquela situação crítica, como vocês devem calcular, as pessoas isolam-se um bocado, fecham-se um bocado, depois era um bocadinho, eu sentir que era um bocadinho a culpada por estarmos naquela situação, achar que os meus parceiros de equipa achavam que eu era a culpada de eles estarem numa má situação, porque não é fácil estar assim 2 noites e quase 3 dias no meio do deserto, sem condições absolutamente nenhumas, e portanto as pessoas fecham-se um pouco sobre elas, e eu sentia muito só naquela situação, mas ao mesmo tempo sentia que tinha que estar à altura da situação e tinha que a resolver e tomar as decisões certas e as decisões adequadas e manter o ânimo de toda a gente e aquela esperança de que íamos ter uma solução e de que íamos realmente conseguir levar o caminhão para casa. E portanto foi uma história que me pôs à prova a mim, e no fundo a minha história como piloto foi sempre uma história de luta contra as minhas capacidades, e eu percebi que conseguia ir mais longe e fazer cada vez melhor, e nesta história eu percebi que de facto me sentia à altura de resolver os problemas e sentia aquela força de, mesmo numa situação dramática, numa situação difícil, era capaz de estar num bom nível e resolver as coisas com calma e tranquilidade e com segurança interior. E isso agradou-me imenso. Bom, história fantástica. Eu, antes de abrir aqui ao público, vou só ainda lançar uma questão para desbloquear e aproveitar. Quem está desse lado certamente tem já muitas também que gostaria de fazer aqui à Elizabeth. Eu vou só começar com uma, porque tenho aqui uma fila delas na minha cabeça, que é como é que se consegue, no fundo, no meio desses 2 noites e 3 dias com muito pouco descanso, com muita incerteza, com muita desilusão, com muita espera, com muitas incógnitas pelo meio, como é que se consegue gerir depois estas emoções, no fundo, e ainda ter a criatividade para encontrar as tais soluções? Qual foi o recurso aí mais interno que ativaste para conseguir lidar com tudo isto? Por um lado, foram muitos anos de aprendizagem, de enfrentar situações difíceis. No princípio, vou dizer, quando me surgiam situações deste género, que vivi muitas, eu sentia-me fraquejar, eu sentia que as forças me abandonavam completamente e que eu sentia a pessoa mais miserável, sentia um grãozinho de areia, como este que nós estamos a ver na imagem, mas no fundo eu aprendi a tornar-me forte, e essa força eu ia buscá-la acima de tudo ao meu objetivo, ao meu sonho, à minha meta, àquilo que eu queria atingir. Eu lutei sempre muito para chegar a um ponto que era este, ser reconhecida como um bom piloto e ser um bom piloto, e portanto trabalhei muito e dediquei toda a minha vida a isto, e portanto eu não podia fraquejar, e se eu fraquejasse é porque eu não estava à altura do meu objetivo, e portanto o objetivo forte e ambicioso foi sempre o meu guia ao longo de todas as minhas aventuras, todas as minhas situações, mesmo as mais difíceis.
Então, se eu percebi bem, posso resumir em, obviamente, as aprendizagens, as experiências, Sim, toda a vivência, horas e horas de treino, de prova, de rotatividade, de muita vivência no terreno da própria modalidade, mas também, em grande parte, não é, o foco no sonho, no no sonho. objetivo, que é aquilo E no que fundo, nos move. exatamente, e é aquela questão de que eu aprendi ao longo da vida que todos os problemas têm uma solução. Nós neste momento podemos não estar a ver a solução para o problema, mas ele tem certamente uma solução e a solução vai aparecer se nós a quisermos encontrar. Eu dei comigo no meio do deserto a resolver problemas que eu tenho a certeza que à porta de casa se calhar não era capaz de os resolver, mas no meio do deserto, quando não há solução alguma e quando a gente diz, bom, e agora o que é que vai acontecer? Vou ficar aqui? Não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que continuar, porque eu não posso desistir, não é? Eu trabalhei tanto para estar aqui, quero chegar até ao fim, a moto não anda, o caminhão não anda, mas eu tenho que ir até ao fim. Como é que se faz? Há uma solução e a solução aparece. E portanto nós temos que ser criativos e arranjar soluções para tudo. E quando nós queremos muito uma coisa, por isso eu pus aquela história ali dos homens que nos apareceram, que os carros e nos foram fazer sombra. Quando nós queremos muito uma coisa, às vezes parece que acontecem milagres e aquilo que nós queremos realmente acontece e nós não conseguimos explicar que mecanismo é esse que nos traz até nós aquilo que a gente precisa. Eu tenho imensas histórias dessas que realmente me aconteceram, situações que me puseram à prova, que me fizeram viver situações incríveis de eu sentir assim, dizer eu não estou a nível, e depois de repente encontrar formas de ultrapassar todas as situações e parece que é o destino que faz milagres e que me põe as ferramentas à minha frente para eu poder utilizá-las e poder dar a volta à questão. A brincar eu posso dizer, é milagre, não é certamente, se calhar somos nós que conseguimos ver as coisas quando as queremos realizar, quando queremos muito, há uma força dentro de nós que procura soluções e que as consegue ver. Não sei o que é que realmente acontece, que mecanismos há dentro de nós que nos leva até onde nós queremos ir. E isto foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida, foi que quando nós queremos muito uma coisa, quando nós temos uma meta, um objetivo e queremos muito lá chegar, se nós quisermos, sim, nós vamos lá chegar, pode custar muito. E a minha história é uma história mesmo dessa que saiu a ferros, foi muito difícil, demorei imenso tempo, trabalhei que nem uma desgraçada, acho que é este o termo, mas consegui lá chegar. E eu digo a toda a gente, se eu consegui, com os poucos meios que tinha, com as poucas condições e com todos os obstáculos que tive que enfrentar, qualquer pessoa consegue realizar o seu objetivo, seja ele qual for. Boa, Elizabeth, eu sobre isso ainda fico aqui ainda com uma série de coisas para falar, mas vou deixar aqui a audiência inspirar-se, que certamente estará, como eu, aqui, já cheia de vontade de dizer mais coisas. E a Night também tem histórias para contar. A Night ainda tem uma história, mas ia só lançar aqui antes de transitarmos, porque vai ser a minha impressão, a seguir vem outra história igualmente maravilhosa. Quem é que aí na audiência gostaria de aproveitar para fazer agora uma questão à Elizabeth? Jorge. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez. Tudo bem? Olá, Naid, tudo bem? Desde a última vez. Desculpem lá, estou aqui a tentar matar um mosquito. É um problema não tão grande como um caminhão, mas incomoda muito. Relativamente a... Como é que aparece uma paixão por caminhões? Ainda por cima caminhões, quer dizer, é daquelas coisas... É daquelas coisas, não é? Se fosse um carro, um automóvel, agora, caminhão, quando é que isso aparece? Onde é que, pela primeira vez, não é? A Elizabeth diz assim, espera aí, quero correr com um caminhão. Como é que isso apareceu? Olha, vou dar a resposta, vou tentar ser o mais breve possível para que, senão a Night fica sem tempo de antena. Mas a vontade de fazer corridas de caminhão vem na sequência da minha história como piloto de moto. Foi uma história muito complicada e muito elaborada e eu consegui atingir o meu objetivo, chegar ao final, ser neste momento ainda uma das poucas mulheres que conseguiu chegar ao final de um rally extremamente duro e difícil como o Dakar, mas há histórias tristes pelo meio e eu cheguei a uma certa altura que, apesar de ter atingido o meu objetivo, tinha um sentimento de frustração muito grande e esse sentimento de frustração obrigou-me a ponderar a possibilidade de abandonar a competição.
Foi uma decisão que eu demorei imenso tempo a tomar, andei meses a pensar no assunto e lembro de um dia em que eu vinha na rua a refletir sobre o assunto e finalmente tomei a decisão de abandonar a competição de moto e pensei, acabou, ponto final, vendo as motas todas, nunca mais faço corridas, acabou. Por um lado eu queria continuar a fazer corridas, achava que podia fazer melhor, por outro lado tinha imensas dificuldades em encontrar patrocínios, achava que as pessoas não valorizavam o meu esforço e todo o meu empenho, toda a minha dedicação e portanto isso dava-me uma frustração muito grande e por essa razão eu decidi abandonar a competição. E lembro que no momento em que eu tomei essa decisão senti-me bem, foi uma sensação de alívio enorme, fantástica, respirei fundo, o mundo ficou mais leve. Eu senti muito bem, mas essa sensação de bem-estar durou apenas alguns segundos, porque no segundo seguinte eu pensei assim, espera aí, porquê é que eu não faço de caminhão? Nunca nenhuma mulher fez, se calhar até é mais fácil arranjar patrocínios e depois se fiz de moto, sou capaz de fazer como eu quiser, porque aquele último Dakar que eu fiz foi tão difícil, tão doloroso, que eu fiquei com aquela sensação que podia fazer na vida tudo o que eu quisesse. E achei que podia fazer de caminhão, porque não? Provavelmente até seria mais fácil arranjar patrocínios. E lembro de chegar a casa e perguntar ao meu marido, Jorge, o que é que tu achas? Se eu tirasse a carta de pesados, quem sabe um dia posso fazer corridas de caminhão? Ele diz-me assim, pode ser uma ideia gira, não me ligando muita importância. E eu nesse mesmo momento peguei na mala e voltei a sair de casa para ir à escola de condução que há aqui perto da minha casa, perguntar o que é que era preciso tirar a carta de pesados. E foi assim de repente, por isso é que eu estava a dizer que às vezes a vida parece nos dá as ferramentas para a gente realizar o nosso sonho. Eu, por ser uma pessoa lógica e objetiva, percebi que não tinha condições nenhumas de ir assim a correr fazer um Dakar de caminhão. Eu tinha tirado carta de carro e moto na mesma altura, comecei a andar sempre de moto, nunca andava de carro, não tinha experiência, então para fazer corridas de caminhão tinha que ter experiência das 4 rodas, portanto tinha que fazer, se calhar, experiências de competição de automóvel primeiro. E por essa razão fiz o projeto de fazer corridas de caminhão, de carro. Mas esse projeto não se realizou. E de repente, tirei a carta de pesados em outubro e sem saber ler nem escrever, como se costuma dizer, em janeiro, estava a fazer o Dakar de caminhão, sem ter as mínimas condições de o fazer. Mas a oportunidade surgiu à minha frente, não vou contar, senão ocupo o tempo todo, e de repente eu tinha tudo o que era preciso para fazer o Dakar de caminhão e fiz a minha primeira experiência. E nessa primeira experiência eu percebi que era capaz de ser bem mais competitiva de caminhão do que o que tinha sido de moto. De caminhão eu podia fazer resultados esportivos, coisa que a moto nunca me permitia fazer por ser um veículo de grande exigência física. E aí está, pronto, lancei esse desafio a mim própria e tracei a minha meta um dia chegar ao topo da classificação geral, coisa que eu não tinha conseguido fazer com a moto. E foi assim que as coisas se desencadearam. E assim se persegue um sonho, ou e assim renasce um sonho. É verdade. Neide, vamos agora escutar, que a Neide também tem aqui uma história fantástica e a seguir depois ainda temos mais tempo para mais intervenções, mas vamos aqui escutar mais uma maravilha da vida. Força, Olá, Neide. novamente. Bem, a minha história, acho que muitos de vocês se lembram, foi no ano de 2008, nos Jogos Olímpicos, acho que muita gente se lembra do que aconteceu. Foi um ano particularmente difícil, mas também muito bom. Foi um ano que iniciou com uma medalha nos Campeonatos do Mundo, fui campeão do mundo na pista coberta com 7 metros. Foi o ano em que mais treinei, porque era o ano olímpico, foi o ano que dei tudo que tinha e não tinha, porque perseguia o meu sonho de ser campeão olímpica. Trabalhei em todas as vertentes, não só nos treinos, como na parte da psicologia, da alimentação, do descanso, tudo. Ou seja, a minha vida era só treino, dormir, descansar, comer e tratamentos e mais nada. Foi o ano em que ganhei as provas todas, não perdi, até aos Jogos, não é? Não perdi, ganhei tudo, cheguei a 7 metros e 12, a marca que tanto queria. Estava em melhor forma da minha vida, nunca tive em tão boa forma como aquele ano. E chegou um mês antes dos Jogos, surge uma lesão grave, digamos, uma fratura de stress no calcanhar do pé contrário de chamada, ou seja, eu chamo com o pé esquerdo, surgiu uma lesão no pé direito. Eram umas dores que se eu pudesse passar para vocês aquilo que eu senti com aquela lesão, vocês não acreditariam como é que eu consegui aguentar até lá.
Obviamente que fizemos a ressonância, fizemos isso tudo, fizemos os tratamentos todos para tentar que eu fosse aos Jogos. Até pensei em não ir, porque não estava em condições de lutar pelo meu sonho, que era, eu só pensava na medalha olímpica. Falámos com os médicos, falámos com o Comitê Olímpico, com a Federação, e resolvi ir sem nunca passar a imagem ao povo português, aos jornalistas, em que situação é que eu estava. Porque não estava em condições de lutar a medalha. Mas era o meu sonho, ou seja, eu faria o que fosse, nem que saltasse só com o pé, para conseguir o meu sonho. Lá fui eu para Pequim, em busca do sonho da minha vida, de uma vida, aos 29 anos. O meu percurso até lá foi muito esforçoso, muito trabalhador, e chegar aos Jogos, e neste ano em que eu era literalmente a melhor do mundo, tinha a melhor marca mundial do ano, e ver o meu sonho por água abaixo, não, tinha que fazer tudo para conseguir atingir o sonho. Chego na aldeia olímpica, fazia tratamentos às 7h30 da manhã antes do pequeno almoço, ia tomar o pequeno almoço, voltava a fazer tratamento, ia tentar treinar. O meu treinador foi uma pessoa muito inteligente em tentar criar alternativas de treino para que eu conseguisse manter a condição física, porque em um mês, obviamente, não se treina, é só afinar as arrestas, né? Afinar as pequenas técnicas, pequenos aspectos que é importante depois para estar em alto a 100% na medida da prova. Eu não conseguia correr, não conseguia saltar, não conseguia fazer nada que tivesse impacto. Ou seja, ele foi tão inteligente que manteve-me ativa mesmo estando lesionada. Eu saía do treino, voltava a fisioterapia, almoçava, ou seja, fazia 7 vezes fisioterapia por dia. Tomava um medicamento que para reduzir o sistema nervoso central, para tentar esquecer a dor. Eu andava sempre, constantemente zonza, porque aquilo fazia com que eu ficasse tonta. Eu nunca partilhei isso com muita gente, por isso é que as pessoas não sabem muito dessa história, porque realmente partilhei isso com a Maria, e então ela achou também engraçado eu partilhar essa história convosco. E tentava treinar, mas as dores intensificavam. Deveriam suavizar com tanto tratamento, com tantas coisas e tanta medicação, e pelo contrário, eu não conseguia nem colocar o pé do chão. E o médico achava que era estranho. Resolvemos fazer na aldeia olímpica uma nova ressonância magnética. Eu fiz a ressonância, sentei-me na sala de espera e vejo o médico em minha direção com uma cara que parecia que morreu alguém. Eu disse: doutor, o que é que se passa? Night, não tem boas notícias, é que tens uma nova fratura de stress agora no mesmo pé, no quinto meta. Ou seja, eu estava a fazer compensações, né? Doía-me o calcanhar, tentava compensar para conseguir treinar alguma coisa, apoiava no bordo externo do pé. E fiz uma fratura do quinto meta, que é muito comum. Ou seja, eu estava a ver o meu sonho literalmente pela água abaixo. E eu assim, não acredito, eu cheguei até aqui, isso é como morrer na praia. Cheguei até aqui, está-me a acontecer isso um mês, faltam tão poucos dias. Ou seja, eu não me conseguia focar só no objetivo, ou seja, não conseguia focar na medalha, na competição, na prova, ou seja, eu nem pensava nisso sequer, pensava se poderia conseguir ou não, se teria em condições de conseguir fazer a prova em condições. Realmente eu não conseguia treinar de todo. E foi assim que tentámos levar, e o doutor disse: vamos ter que te dar um analgésico no dia da qualificação para conseguires fazer a qualificação, porque como estás é impossível. Então eu nunca experimentei, normalmente em todas as competições que vou, experimento sempre a pista de aquecimento e a pista principal antes de competir. Nem isso consegui fazer. Eu lembro-me perfeitamente do Nelson Évora ter-me dito: a pista é super rápida. Eu olhei para ele com ar de tristeza e assim: pois eu não consigo experimentar, ou seja, vou ter que experimentar no dia, com analgésico e isso tudo. E chegou o grande dia da qualificação. Lá fui eu, um pouco apreensiva, né, porque realmente tinha muitas dores, não sabia como é que haveria saltar, mas assim que o doutor me deu analgésico, deixei de sentir dor. E eu assim, aí parecia que ganhei vida outra vez, mudei o pensamento, mudei o chip, mudei o foco, bora lá, já não tens dor, vamos ao que interessa, vamos à qualificação, vamos a elas, vamos fazer aquilo que sempre treinaste na vida, o teu sonho. E entro por aquela pista com toda normalidade,
com muita calma, fiz um aquecimento excelente, corri, não me doeu nada, olhei para o meu treinador e ele disse, Naide, está perfeito, eu fiz o salto, fiz um salto para experimentar realmente se estava bem, o salto do aquecimento daria perfeitamente para me qualificar, porque eu estava em super forma, estava mesmo super forma. E lá fui eu, a minha primeira tentativa, faço o nulo, nada de anormal, acontece, estou habituada a essas coisas. Eu disse, está bem, vamos à segunda oportunidade. Só que demora 30 minutos, porque somos muitos atletas a saltar, demorou 30 minutos para que eu voltasse a saltar novamente. E obviamente, quando se faz um nulo, há cuidados a ter, a pôr o pé para trás, pôr um pé, meio pé, consoante o nulo que eu fiz. E foi isso que fizemos, pus o pé para trás e lá fui eu na segunda tentativa. E faço nulo outra vez. Aí cai-me tudo. Eu assim, não pode ser, só tenho uma oportunidade. Mas eu tenho mais uma oportunidade. Mas assim, e depois comecei a fazer filmes, comecei a entrar em stress, ficar nervosa, coisa que eu não ficava nervosa QB, porque acho que todos os atletas têm que estar nervosos, nem que seja só um bocadinho, também para ter aquele estímulo, aquela adrenalina, que é sempre muito importante. Mas comecei a ter medo de falhar, isso nunca na vida me tinha acontecido. Porque nunca falhei numa qualificação, nunca fazia um nulo, mas conseguia resolver o assunto e passava para a seguinte. E olha, então voltei a falar com o meu treinador e disse, o que é que se passa? Vamos mudar, vamos pôr mais pés para trás. Eu acho que aí nós exageramos a nível do número de pés, acho que pus na altura mais 3 ou 4 pés, e em vez de correr com o mesmo ritmo que a corrida anterior, não, eu com medo de fazer nulo e falhar, diminui a intensidade da corrida e ao meio da corrida eu vi que não iria dar certo, ou seja, eu iria chamar para o pé contrário, o pé da fratura de stress, o pé que eu não estava habituado a saltar. E eu paro literalmente a meio da corrida, não sei se alguém viu essas imagens, eu demorei imenso tempo a vê-las, confesso, só vi passado um ano, que eu não as vi, e salto com quase parada. E eu, obviamente, que senti que aquilo não daria a marca de qualificação. A primeira coisa que faço, olho para o meu treinador e vejo-a a sair da bancada, aí vi que fiz porcaria, digamos assim. E eu entrei em choque. Na altura eu estava a estudar a Psicologia da Saúde na faculdade e aí percebi o que era estar em estado de choque. Eu fiquei, parecia que estava dentro de uma caixa, sozinha, sem ninguém, ou seja, o estado estava cheio, tinha barulho, tinha voz, mas eu não deixei de ouvir, não ouvi nada, não ouvia ninguém, estava em choque. Eu pensei, estou a sonhar, não pode estar a acontecer, isto é o sonho da minha vida. Não, acho que vou ter outra oportunidade. E pensava assim, falava comigo própria. Não, isso não pode estar a acontecer, não, vais ter uma segunda oportunidade, vais saltar novamente. Depois vinham colegas minhas, batiam-me nas costas, tu merecias melhor, dava-me um abraço e eu continuava em estado de choque. Lembro-me de ter sentado no meio da pista, olhar para o infinito e pensar, o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? O que é que fizeste, Naide? Estás a sonhar, não? Vais acordar desse pesadelo. E depois ver o juiz e convidar-me a sair. Não, isso não, de facto está a acontecer. Eu vou sair da pista, vou sair do estádio. Não, eu fiz porcaria. Mas mantive sempre o sangue frio, não chorei, não comecei logo a chorar, não, porque estava em choque, não estava a acreditar. E vou em direção à zona mista, que é a zona dos jornalistas, e quando veio as pessoas responsáveis pela parte de mídia do Comitê Olímpico, e diz-me, Naide, se não quiseres passar pelos jornalistas, passamos pela porta dos fundos, e assim não tens que enfrentá-los nem falar. E eu olhei para eles, não, eu vou falar com os jornalistas, porque não é só quando as coisas correm bem que devo falar com os jornalistas, não é quando as coisas também correm mal. Não, eu consigo, certeza, consigo. Entrei lá para dentro, a primeira pergunta que os jornalistas me fizeram, o que é que aconteceu? E eu sinceramente olhei para eles, não sei. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu estou a tentar arranjar uma explicação. Não consigo, eu não sei. Vou ser muito sincera convosco, pedi desculpa aos portugueses, todos estavam a ver aquela hora da manhã, eram as 3 e tal da manhã, mas mantive sempre, aguentei, ou seja, não desarmei ali. E lembro-me perfeitamente de passar as russas e darem-me palmada nas costas, aquelas palmadas foram terríveis.
Bem a brasileira, ai, tu, eu assim, meu Deus, tenho que aguentar. Mas assim que eu saio da zona mista, assim que eu saio daquela confusão toda de jornalistas, eu olho lá ao fundo, vejo o meu treinador e o meu fisioterapeuta a chorar, e eu desarmo-me tudo. Eu começo a chorar, eu não me lembro como se fosse. Começo a chorar como um bebê, como uma criança, mas aos gritos. Eu chorava, e assim, mas porquê a mim? Porquê a mim? Parecia que tinha morrido alguém, não tinha morrido ninguém. Mas para mim, tinha morrido, porque era um sonho, era um sonho. E comecei a chorar, as pessoas todas continuavam a me dar os abraços e parabéns, são coisas que não devem fazer as pessoas que estão nesta situação. É dar abraços e palmadinhas nas costas, que é pior. E eu encontro a eles, a primeira coisa que o meu treinador me disse, o que é que aconteceu, Night? E eu assim, professor, não vou estar a imitar, mas não sei o que aconteceu, nós os dois a chorarmos, agarrámos, demos um abraço, ele parecia um bebê a chorar, eu senti-me muito triste por mim, óbvio, mas senti-me mais triste por ele, porque era o sonho dele, era o sonho dele, tanto o meu como o dele, e o meu fisioterapeuta que me tanto ajudou a chegar lá ao topo, abraçámos os três e começámos a chorar como se fôssemos uns bebés, umas crianças, ou que alguém tivesse morrido, mas a chorar mesmo. E ainda para mais, lembro-me de alguém me ter dito, a tua irmã e o teu namorado acabaram de atirar em Pequim. Ou seja, eles iam ver-me na final. Ou seja, não iam ver a qualificação, mas chegaram para ver a final que seria no dia seguinte. E eu aí desarmei outra vez, assim, não acredito, eles vieram de propósito para me verem. E os meus patrocinadores, as pessoas todas estão a apoiar. Lembro-me de ir no autocarro em direção à aldeia olímpica, mas sempre a chorar aos prantos, mas aos gritos mesmo, vocês nem querem saber, nem imaginam. E as pessoas têm calma, assim, nada que me dissessem suavizava aquele momento, nada. Lembro-me de pôr o meu telefone a falar com a minha irmã e ela também a chorar, oh mana, não chores, tu estás bem, a vida continua, temos que batalhar, temos que ir em frente. Nem a minha irmã conseguia suavizar, nem o meu namorado, tudo que eles me dissessem, não nada. Eu fui em direção à aldeia olímpica, eu queria sair dali, queria esconder-me, queria me isolar. Assim que chego ao meu quarto, estava a Jéssica Augusto, que é uma atleta da maratona, que é uma amiga muito grande. Ela olha para mim com aqueles olhos e desatámos as duas a chorar ao abraço. E eu só disse-me assim, Jéssica, preciso de um comprimido para dormir. Preciso esquecer. Eu tomo o comprimido e durmo não sei quantas horas. Dormi, mas eu acordo a chorar outra vez e lembro-me de minha mãe ligar-me na altura em que eu acordei e falar com a minha mãe. A minha mãe, imagina o sofrimento dela, ela estar do outro lado do continente, do outro lado do mundo, aguentar forte, a falar comigo com uma voz muito calma. E as palavras delas foram as seguintes. Filha, eu sei que é o teu sonho. É o sonho que tu tanto trabalhaste, tu tanto lutaste. Mamá está contigo. Mamá também que chorou, que está-me a gostar, mas é assim, filha. Tu estás bem, de saúde. A mamá está bem. A mana está bem. Ninguém morreu. Estamos todos bem. Tu tens duas pernas ainda, tens vida. Ainda és nova. Podes voltar a lutar por esse sonho. E olha, lembra que naquela altura a minha cunhada tinha sofrido um acidente muito grave e que estava na altura em cadeira de rodas e foi um acidente muito grave. E ela disse, olha a Tânia, ela que passou por a vida dela não vai ser igual, ou seja, está ali na cadeira de rodas, naquela situação, olha para ela. Ou seja, foi um exemplo positivo, não é? E eu assim, realmente, estou aqui a chorar, e ela está naquela situação, há pessoas piores, há pessoas que estão a lutar pela vida, e realmente ela tem razão. Okay? Por um momento, por alguns minutos aquilo suavizou, mas assim que eu desligo, volto ao pesadelo. Ou seja, eu não queria acreditar, ou seja, demorei muito tempo a acreditar que aquilo era real. Para mim estava num sonho, queria acordar e queria competir outra vez novamente. Eu até, inclusive, pensei, olha só disparate, pensei, vai haver desclassificação, porque vou apanhada no dia seguinte com doping, vão desclassificar, até chegar outra vez e vou à final. Maluquice. Lembro-me de sair da aldeia e ter com a minha irmã ao hotel e o meu namorado,
por 3 dias saí da aldeia para não influenciar os outros atletas que ainda iriam competir, com a minha tristeza, e depois de ter voltado para a aldeia para enfrentar a conferência de imprensa e falar para os portugueses e todas as pessoas que me seguiam, eu tive que fazer isso porque acho que devia isso a eles. Falei, expliquei aquilo que na altura poderia ter explicado, e lembro-me de mudar a minha passagem para ir embora mais cedo e nunca mais voltei à pista, ao estádio, e lembro-me perfeitamente de assistir a final na aldeia, na sala de convívio dos atletas, sozinha, sentei-me. Não, eu preciso enfrentar isso para eu conseguir seguir um pouco em frente, ou seja, conseguir suavizar estes pensamentos e essa dor. Sentei, olhei para a televisão e vamos lá assistir. Vi a final, a chorar. A que ganhou foi a brasileira, com 7 metros e 3, e eu assim, isto estava ao meu alcance. Estava ali. Mas pronto, não era para ser meu. Lembro-me de colegas meus chegarem a me darem abraços, mas soube-me bem enfrentar aquilo. E aí aceitei. A prova foi concluída, houve uma campeã olímpica que não era eu, infelizmente. E pensei, digo-vos mesmo, pensei em desistir de tudo. Para mim, até a minha vida tinha acabado naquele momento, disparate, não é? Acabou o sonho, acabou, não quero mais, mas depois tive que ir embora para Portugal. E chegar a Portugal, o meu treinador liga-me: Nina, vamos treinar. E o quê? Treinar? Não quero treinar. Nina, temos que conversar. Nós temos compromissos com meetings, eu tinha assumido compromisso após os Jogos Olímpicos, e queria fazer mais 2 meetings do circuito internacional, na qual eu liderava, ou seja, eu não perdi nenhum meeting naquele ano. Só perdi a prova mais importante da minha vida. E ele, não, demos a nossa palavra, temos que fazer as provas que comprometemos a fazer. E eu como é que eu vou treinar? Eu não quero saber, eu já não quero saber disso. E lembro-me perfeitamente no dia seguinte, com a mochila, sair de casa, sem vontade nenhuma, ir à pista, olhar para o meu treinador, fazer um frete desgraçado, eu fazer um frete, eu que adorava treinar, com alegria e com motivação. Não, era ao contrário, aquilo não parecia eu. Eu assim, eu não quero saber, professor. Minha menina, temos que ir à luta. Aconteceu, foi horrível, foi os nossos sonhos, mas a vida continua. E lá fomos nós, cumpri com a nossa palavra e fui a Lausanne fazer o meeting na qual eu tinha comprometido a ir. E ainda estava lesionada, mas mesmo assim fui. Fui, saltei e ganhei a campeã olímpica e vice-campeã olímpica e bronze. Ou seja, acabei e fui dar um grande abraço ao meu treinador e as palavras deles foram: tu és a melhor. Infelizmente naquele dia não foste, mas tu és a melhor, Night. Vamos continuar, força miúda. E eu, lavrado em lágrimas, disse: ele tem razão, temos que continuar. E depois houve a final dos meetings, ou seja, o final de Liga Diamante. E eu fui a essa final e ganhei essa final, ganhei um prémio chorudo que trocaria aquele dinheiro todo pela medalha olímpica, sinceramente. Foi triste, mas tive uns dias de descanso, uns meses de descanso. Dei a volta, pensei em aspectos positivos, obviamente que aprendi muito, aprendi uma lição, que nada é garantido, que temos que saber lidar com essas situações e saber aproveitar essas pequenas situações a nosso favor. E foi o que eu fiz. No ano seguinte, treinei que nem uma louca, porque tinha mais objetivos, tinha pernas, tinha vida, tinha vontade, tinha garra. E lá fui eu. Voltei a ganhar mais medalhas, foram 3, inclusive ganhei, no ano seguinte tinha os Mundiais de 2009, a prova tão importante para mim, que seria uma prova que me suavizava aquele momento, se eu ganhasse uma medalha naquele ano. Foi em Berlim de 2009, fiquei em quarto, foi terrível, foi uma prova muito emocional. Eu descubro, afinal de contas, ganhei uma medalha de bronze, que naquela altura seria muito bom. Foi uma aprendizagem para a vida, mudei muito, mas para melhor, porque me tornei uma pessoa muito mais forte, mais determinada, consegui estratégias, fui criativa na medida em que consegui dar a volta à situação,
tentar ir buscar aspectos, quer positivos, quer negativos, e torná-lo em algo grandioso. E a vida continuou, e enquanto há vida, há esperança. E eu acreditava sempre que é possível, e tudo depende de nós. Tudo depende de nós, da nossa força interior, do nosso querer, porque eu acredito muito nessas palavras que a Dida lançou, que nada é impossível, impossible is nothing. E realmente, de facto, nós somos responsáveis por torná-lo possível. E tornei possível, embora não consegui o meu sonho olímpico, porque as lesões não me deixaram, mas tudo fiz para alcançar. Quando assim é, a consciência está mais que tranquila e a vida continua, e outros sonhos, enquanto a vida há outros sonhos, e há força para cumpri-los. Nice, quase ficamos sem palavras mais uma vez. Eu emocionei Tento imenso quando eu conto essa história, mas ela ainda mexe muito comigo. Sim. E acreditem, peço desculpa Maria, e acreditem que, se me perguntarem em que dia que foi esta prova, eu não sei vos responder. Sei que foi em agosto, que foi em 2008. O dia eu não consigo responder, não sei, nem quero saber. Um ano a ver as imagens desta prova. Um ano. Eu sinto, genuinamente eu sinto. Desde a primeira vez que eu vi, fiquei mesmo muito tocada. Porque acho que nunca chega ao nosso lado, não é? Dando só aqui, deixando isto assentar um bocadinho a história. Nunca ninguém imagina o que a Naide passa, o que a Elizabeth passa, a quantidade de adversidades que elas enfrentavam nas competições. A Elizabeth tem muitas que também não chegou aqui a contar, muitas vezes que não chega, não é? Era como eu lembro, penso que também foi numa conversa com a Naide, não é? Parece que esperam que as medalhas apareçam, mas ninguém imagina todo o trabalho que está por trás, as adversidades que surgem, as lesões que surgem, ou a falta de condições, que se calhar muitas vezes também a Elizabeth teve, uma série de contrariedades que um atleta, uma pessoa, muitas vezes tem que ultrapassar. E a Naide não contou aqui hoje, eu não vou esticar também mais, podem ver no outro Aprendizagens do Desporto para a Vida 1, que ela contou, que realmente mesmo assim, com muitas adversidades, o que se consegue fazer com a lesão que ela tinha da outra vez, e que mesmo assim ela traz a medalha de bronze. Portanto, eu não vou alargar aqui a história, mas eu só queria aqui dizer que nem uma nem outra, não é? Vem aquela de ou falhei, ou como é que, ou fiz asneira, ou fiz borrada, foi mal algumas das pessoas que vocês disseram, não fizeram nada, sempre naquele momento fizeram aquilo que era mais possível nas condições que havia muitas contrariedades, muitas adversidades, e fizeram tudo o que era possível e alcançável naquele momento. Não há erro, há feedback, e é impressionante que no meio daquela dor tão forte, como ela se transforma numa força enorme que ainda vem a seguir, e a quantidade de coisas que ainda se consegue conquistar. E os valores que depois se percebe na vida, que realmente o que é importante e o que é que nos vai, o estar vivo, que é tão básico, não é? E que às vezes tanto esquecemos, que só o facto de respirarmos a vida, o ar que temos à nossa volta, que nos permite inspirar e expirar, só isso é vida. E não me vou alongar aqui mais, vou guardar algumas coisas para o final, porque certamente acredito que, enquanto isto agora são duas histórias fantásticas, Elizabeth, aquilo no meio de um caminhão no deserto, a Naide é um sonho que ali parece um filme de terror, mas como tudo passa, e os seres humanos que se transformam ainda melhores, sem dúvida. E eu agora dava a palavra aqui a quem está do outro lado, e fico aqui eu agora um bocadinho calada, porque eu fico super sensível com as histórias, tanto uma como outra, que são os seres humanos fantásticos. Obrigada. Quem quer falar? E atenção, eu só partilhei essa história após terminar a minha carreira, porque eu nunca quis partilhá-la para que não tivessem pena de mim, porque a minha carreira acho que foi muito mais do que aquele falhanço. Acho que tive muito mais momentos bons do que aqueles. Não é um falhanço, tu és a nossa campeã. Aqui acho que é a Patrícia, que quer fazer aqui uma pergunta. Força, Patrícia.
Pelo menos foi a única mão que eu vi Olá. levantada. Olá, muito boa noite a todos. Desde já, eu já assistia portanto, a outra reunião, a outro meeting, onde ouvi a Naide, e não só porque toda a gente a conhece, efetivamente, e fiquei encantada com a capacidade, com a resiliência que ela demonstra ter. E cada vez que eu ouço, parece que, meu Deus, que vou novamente, o que é que ela vai voltar a dizer para me surpreender tanto, e as capacidades dela. Percebi, entretanto, que a Night é psicóloga, correto? Sou fisioterapeuta. Ok, mas estava em psicologia. Não, é uma Estava a disciplina estudar psicologia da saúde. do percurso. Penso eu. Ok. Pronto, Estudei psicologia na faculdade, é uma cadeira que fazia parte. É uma cadeira, ok. Até pensei que podia vir daí um bocadinho destes conhecimentos, se bem que às vezes nas horas em que nós precisamos, e eu sou psicóloga e muitas das vezes não consigo, e ainda me frustra mais saber o que tenho de fazer e não conseguir. Eu não sou atleta, acompanho atletas como psicóloga do desporto e coach desportiva, e também queria deixar uma palavra à Elizabeth, que não tinha tanto conhecimento da pessoa, mas foi uma história bem brilhante. Eu estava aqui e acho que eu ouvi a noite toda a forma como descreve. Eu imagino, eu acho que estaria, tipo, quando diz eu espero mais 2 horas, mais 3 horas, e portanto esta capacidade de ficar ali a aguardar e saber que as pessoas têm de chegar, têm de vir, e de gerir, ao mesmo tempo disse que sentiu aquela culpa de que isto foi por minha causa, e a capacidade que teve de gerir isto com os colegas. Portanto, parabéns pelas mulheres que vocês são e pela forma como lidaram pelo menos com estes 2 momentos de grande adversidade, que de certa forma podemos transpor para a vida, para o momento em que estamos a passar, e retirar essas aprendizagens. Agora, se uma pergunta um bocadinho mais específica, eu gostaria de perguntar a Naide, como é que foi, o que é que sentiu quando voltou outra vez à pista? E ok, podia já não estar com a lesão como estava, isso, mas voltou aquele monstrinho. E se sim, o que é que fez para ultrapassar? Estratégia que adotou? Não sei. E não sei se surgiu. Eu voltei poucos dias depois do falhanço, não é? Como disse, o bichinho lá, o diabinho, venceu literalmente. Eu costumo dizer que eu tinha 2 vozes. O anjinho e o diabinho. O diabinho naquela altura estava mesmo a vencer. Tive pessoas, rodeei de pessoas que são muito importantes na minha vida. O meu treinador, a minha família, que teve um papel muito importante, meus amigos, meu namorado, agora o marido, tiveram um papel extremamente importante. E obviamente a minha paixão, o meu sonho, o meu querer, e eu também provar a mim própria que realmente eu era capaz, que aquele momento não passou de um momento menos bom, mas que eu poderia perfeitamente voltar a ganhar uma medalha olímpica. Havia mais jogos. Então tive que sair do chão, eu estava literalmente no chão, agarrar todas as oportunidades e com toda a minha força, e ouvir a minha voz, o meu anjinho: não, tu consegues, tu vais dar a volta, custa o que custar, vais voltar e vais dar chapada a muita gente e a ti própria, porque eu cheguei a um ponto que deixei de acreditar nas minhas capacidades. Eu até 2009, passado um ano, voltei às competições nos mundiais, e foi a prova, não consigo descrever, foi tão emocional, porque eu estava naquela prova com um pensamento tanto negativo
como positivo. Assim, eu assim, mas será que eu vou conseguir fazer uma prova? Pois, Será que eu vou voltar a saltar como eu saltava de antes? estava. Será que eu vou conseguir passar a final novamente? Então foi uma prova, uma luta muito, muito comigo própria. E quando eu passei aquela final foi, uau, a Night voltou. A Night voltou. Muito E mas embora não naquele, tenha ganho a medalha, ganhei passado 10 anos, mas valeu-me por isso, porque eu enfrentei aquele diabinho. ok, ok. Obrigada, Nada. Obrigada. obrigada, mãe. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Eu há bocadinho ia questionar a Elizabeth, mas depois o colega já questionou, não era de toda a mesma questão, mas vou dar a oportunidade a outras pessoas e digo-vos parabéns pelas mulheres que vocês são. Obrigada. E fiquei Obrigada. mesmo muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor a Elizabeth, que se admirava, não conhecendo tão bem, passei a admirar de forma mesmo muito grande. Fantástico. Parabéns às duas. Muitos Obrigada. parabéns. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Mais perguntas? É de aproveitar, porque se estas duas mulheres estão aqui, é um privilégio aquilo que elas nos estão a contar. É mesmo maravilhoso termos esta oportunidade aqui. Não sei Acho se que a Tânia tem a mão, não é? não. É isso, Tânia? Força. Sim, se me permitirem, boa Claro. noite a todos, a todas. Boa noite. Também estou um pouco, enfim, emocional com estes casos. Em primeiro lugar, quero agradecer duplamente, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui convosco. Não conhecia o evento, soube esta tarde do evento e deste webinar e fiquei interessada. Agradeço ao meu amigo que também está ali, Jorge Gomes, foi ele que partilhou. E o outro agradecimento muito especial à Maria, obviamente, e às duas histórias da Naide e da Elizabeth, que nos deixam a todos, penso eu, enfim, cheios de emoções. São de facto duas mulheres fantásticas, com histórias fantásticas, já vos conhecia, de facto, mas não conhecia essas histórias assim tão em pormenor, quer dizer, pronto. Eu trabalho numa área que não tem diretamente, não tem a ver com desporto, mas tem a ver com, trabalho no ensino superior com jovens de 18, 19, 20, 21 anos e que também enfrentam muitas adversidades, não no mundo do desporto, mas trabalho numa área da gestão e, portanto, e sinto que muitas vezes eles também enfrentam as suas adversidades e o que eu vos queria perguntar é que mensagem querem deixar, podem deixar de estímulo, de motivação para os jovens de 18, 19, 20, que estão todos agora, enfim, a viver esta experiência, como todos nós, a ter aulas por Zoom, por avaliações online, frequências, exames, as adversidades são tantas. Que mensagem querem deixar aos mais jovens, que são com esses com quem eu estou mais, e depois quero também contar-lhes e dar-lhes o vosso recado, a vossa mensagem, se me permitirem. Não estou a gravar, obviamente, mas vou levar gravada no meu coração as mensagens. Você começou? Como quiserem. Força, Elizabeth. Ok. É assim, há uma mensagem que eu costumo sempre deixar e que já, de certa forma, já lhe fiz referência aqui. Eu acho que todos os sonhos se podem realizar. Desde que se queira, desde que se acredite, desde que se trabalhe seriamente, desde que se determine um objetivo muito claro que nós queremos atingir, eu acho que é possível nós chegarmos onde queremos chegar. Na maior parte das vezes nós minimizamos as nossas capacidades, subestimamos, somos ensinados desde pequenas, principalmente se falarmos de nós mulheres, a não aceitarmos muitas coisas porque achamos que não nos é dirigida. Nem sequer questionamos se somos capazes, partimos logo do princípio que não é para nós, e só o simples facto de nós questionarmos porque é que eu não posso fazer, será que posso fazer, isso já faz uma grande diferença. Portanto, não há que atirar para trás das costas os sonhos por acharmos que eles não estão ao nosso alcance, mas acima de tudo, pô-los no nosso horizonte. Queremos realizá-lo? Ok, qual é a minha meta, onde é que eu quero chegar? E a partir daí, começar a trabalhar para atingir esse sonho, acreditando que o conseguimos realizar. Eu acho que esses são os ingredientes que se pode ter, qualquer que seja a tarefa do sonho mais ambicioso ou mais simples,
passa por essas fases. Terminar um objetivo, acreditar que o conseguimos realizar e trabalhar para ele. Não há milagres, de certa forma. Às vezes parece que há, mas se nós não trabalharmos, se nós não nos empenharmos, as coisas não acontecem. Mas quando nós movemos a nossa energia em direção a um objetivo, às vezes as coisas começam-se a conjugar e nós conseguimos chegar onde queremos. Mas temos que trabalhar para isso e, portanto, acima de tudo, eu acho que o segredo passa por acreditarmos que somos capazes e esse acreditar cria uma energia dentro de nós, que é uma energia fantástica, que nos empurra, que nos impulsiona, que nos engana muitas vezes, que nos faz fechar os olhos, que nos faz fechar os ouvidos, que seleciona aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, que só nos permite ver e ouvir aquilo que nos interessa, aquilo que nos pode fazer chegar onde nós queremos chegar. Nos passa armadilhas e é uma força fabulosa que nos leva onde nós queremos chegar. E isso é giríssimo. Eu hoje, quando muitas vezes olho para trás e penso as coisas que fiz, às vezes fico impressionada comigo própria. Quando eu penso, por exemplo, que ia para o deserto, treinar de moto sozinha nas dunas, e que se caísse ficava lá quantos dias até me encontrarem, eu hoje acho que é uma coisa incrível, mas na altura eu não punha isso em questão, quer dizer, cair e ficar sozinha no meio das dunas horas a fio ou dias sem que ninguém me visse, isso para mim não era problema, não era nada que eu pensasse, porque eu precisava treinar e não tinha ninguém que treinasse comigo. Portanto, qual é o meu objetivo? Treinar para ficar em forma, para desenvolver a técnica de condução, para ser cada vez melhor. Vamos a isso. Portanto, e é essa energia que se cria dentro de nós para atingir o nosso objetivo que é fabulosa. E se calhar é a única coisa que eu não sei muito bem explicar como é que se cria, mas ela vem da nossa vontade de querer atingir o nosso objetivo. Por isso é que eu acho que o acreditar e o querer atingir a nossa meta é fundamental para a gente chegar onde quer que seja, onde quer que a gente queira chegar. A Elizabeth disse tudo, é mesmo de querer. E eu posso acrescentar que sem a paixão não conseguimos nada, em qualquer área que estejamos. Se não gostarmos daquilo que fazemos, podem vir o presidente, o rei, não sei de onde, dizer que tu consegues. Se não acreditares em ti e não tiveres a paixão, não chegas lá. E o que eles têm a fazer é acreditar neles, gostarem daquilo que fazem e ter esperança. E ter esperança que tudo isso que estamos a viver hoje em dia, as aulas de videoconferência, estar em casa, isso vai passar. Isso vai passar. Ou seja, depende de nós também de sermos criativos, vermos as coisas pelo lado positivo, não pelo negativo. Ou seja, estou aqui em casa sem fazer nada. Não, há muita coisa por fazer. Há N coisas que podemos fazer. Hoje em dia, se fosse antigamente, em que nós não tínhamos uma internet, não tínhamos uma televisão, era muito mais difícil. Depende de nós, tudo depende de nós. Acreditar objetivos, trabalhar para eles e a entrega e a paixão, só depende de nós. Não há impossíveis. Obrigada. Os Jogos Olímpicos foi igual para mim, mas ganhei muito mais. Só continuando um bocadinho o que a Naide estava a dizer, eu lembro-me que um dos truques que eu usava nos momentos difíceis, quando eu estava em prova e já não aguentava mais e estava às vezes em situações de alto sofrimento e estava nos limites e não via forma de dar a volta à situação, um dos truques que eu utilizava sempre para mim era pensar que este momento horrível que eu estou a viver agora vai chegar ao fim. Agora é horrível, mas ele vai acabar. Portanto, e o tempo passa. E, portanto, isso era uma das coisas que eu empenhava-me em suportar aquele momento, o momento que eu estava a viver, porque eu sabia que ele ia passar e que vinha assim podia ser bastante melhor. E por isso é isso mesmo. A situação que nós estamos a viver agora, ela vai passar de certeza. Agora, quando olho para trás, passaram 2 meses, estamos fechados em casa há 2 meses, parece que foi ontem. Foi rápido e, afinal de contas, até que tiramos partido destes dias que ficámos em casa. Eu estou a gostar. Sem dúvida. É como os filhos, ter mais tempo para mim. Mais uma pergunta. Aproveitem. Estamos aqui a chegar aos últimos 8 minutos. Aproveitar estas inspiradoras convidadas com tantas boas verdades. Paulo, parece que levantou a mão. Dá para ativar? Sim. Já está? Estão a ouvir? Sim, já está. Boa noite a todos. Parabéns à Naide e à Elizabeth. São inspiradoras as vossas histórias, mas eu estou a intervir porque
não queria deixar passar a oportunidade para dizer à Elizabeth que fiz algumas provas de todo terreno em Portugal, onde ela participou também. Em 94, 93, fiz o Baja Nicola, fiz 2 anos seguidos, fiz o Porto Alegre. Também tenho aqui uma taça do Porto Alegre, ganhei o primeiro lugar de promoção, que era dos rookies. Isto sem falsas modéstias, mas uma vez eu andava um bocadinho mais à frente, pronto, não te pareça mal. Não, de maneira nenhuma. Nessa altura, então, andava bem cá para trás. Mas pronto, mas tu eras uma novidade, eras uma mulher que não havia. E lembro-me da Jutta Kleinschmidt, da alemã, que era internacional das primeiras, e depois tu, penso que chegaste a batê-la, não sei se depois nos caminhões, qualquer coisa assim, que foi um orgulho para nós que éramos pilotos. E eu penso que sim, não sei se confirmas, mas eu lembro-me, recordo-me de... A Jutta fez de carro e nunca fez de caminhão, portanto, eu fiz provas em simultâneo com ela, mas de moto. Na altura em que dávamos ambos. Sim, mas ela fazia de moto e tu também. Sim. E eu tenho a ideia que tu uma vez chegaste a bater à frente dela. Não sei em que prova, nem sei se... Pelo menos tenho essa ideia. Bom, whatever. Queria só cumprimentar-te e dizer-te que uma vez passaste por mim, que eu lembro-me de os teus cabelos, porque foi uma prova Unicola, o segundo que fiz, que eu estava em recuperação, tinha partido uma clavícula, e parti muito cá atrás e o meu objetivo era apenas acabar a prova. E andei um bocado atrás de ti, pronto, a tentar acompanhar o teu ritmo, e pronto, e era só isso. Só queria intervir para te cumprimentar e dar-te os parabéns pela tua carreira fantástica. É só isso, não ocupo mais tempo. Boa noite a todos os convidados, prazer em estar aqui convosco. E também dar os parabéns à Maria Manuel. Fizeste-me recuar no tempo e lembrar essas provas em Portugal de moto. Com o José Megro. com o José Megro, o malogrado José Megro. Valeu. É verdade. Muito bem, era só isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Paulo. Tá, obrigado. Mais alguém? Posso fazer um comentário? Onde é que está? Ana, olá! Sim, claro. Olá, boa noite. Era muito simples. Em primeiro lugar, era agradecer às 3, portanto, à Manuel, à Elizabeth Jacinto e à Anaíde, pela coragem de fazer estas partilhas também muito pessoais, pela emoção e por nos, no fundo, nos dar a parte interna e a parte especial, não é, de acontecimentos que vocês viveram e que, como a Maria Manuel disse, nós não estamos... Não sabemos, não é? Não faz parte das nossas vivências, do nosso conhecimento. Agora, o que era mais um comentário que uma pergunta, mas também uma pergunta. O que eu sinto de tudo o que contaram é que, além da vossa incrível resiliência, capacidade de dar a volta e de superar mesmo essas dificuldades que tiveram também apoios, não é? De pessoas à volta, de pessoas que não conheciam, de pessoas que eram próximas, familiares, amigos, e era um pouco talvez um comentário, porque eu acredito, por exemplo, nesta situação atual e do que vejo de mim e do meu local de trabalho, que realmente nós precisamos muito uns dos outros e de construir uma rede de apoio mútuo em que possamos acreditar uns nos outros, não é? Acreditar cada um em si próprio, dar o melhor de si, mas também acreditar uns nos outros e podermos apoiar-nos e inspirar-nos mutuamente. Pronto, era um pouco isso. Eu se calhar aproveitava um bocadinho para dizer mais qualquer coisa da minha parte. Eu partilhei toda a minha carreira desportiva com o meu marido e eu costumo dizer que esse é o segredo do meu sucesso, foi o facto de ele partilhar esta atividade comigo que me permitiu ir tão longe. E tive também comigo uma equipa fabulosa que me ajudou a fazer todo este trabalho que nós conseguimos fazer ao longo destes anos. E de facto a minha modalidade é acima de tudo uma modalidade de equipa e por isso o apoio deles e o trabalho deles foi extremamente importante. Mas há outro aspecto que eu gostava de contar, já que estamos aqui numa situação em que estamos a falar de solidão, não é? E esse era um dos nossos tópicos do dia. Eu lembro-me que quando eu fiz o meu primeiro Dakar, um dos sentimentos que eu descobri que desconhecia completamente foi o sentimento da solidão. E percebi que era um sentimento horrível, que é absolutamente sufocante, que é um sentimento que pode matar e a gente ignora, passa ao lado pessoas que se sentem sós
e às vezes não damos conta, mas a solidão é um sentimento absolutamente horrível. Eu trabalhei imenso para fazer aquela grande corrida, era a minha primeira grande corrida, fiz imensos sacrifícios, pedi dinheiro emprestado, trabalhei noite e dia, dediquei-me imenso, e quando a prova começou e os problemas começaram a surgir uns atrás dos outros, foi como se o mundo desabasse e eu senti-me literalmente sozinha no terreno, nas minhas opções, na minha capacidade de fazer as coisas, e isso pesou-me imenso. E a propósito do teu comentário dizer que nós precisamos dos outros, aconteceu nessa altura uma coisa que foi um marco extremamente importante na minha vida, foi o facto desse ano ter recebido a condecoração da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, numa altura em que eu nem sequer tinha conseguido terminar a prova, portanto eu desisti desse meu primeiro Dakar, mas aquela condecoração foi aquela mensagem que me dizia: não, Elizabeth, tu não estás só. Tu tens um país inteiro que te apoia e vocês não imaginam a diferença que isso fez para mim. Eu vivi muitas situações horríveis, eu continuei a fazer muitos sacrifícios, continuei a trabalhar imenso, a viver imensos problemas no meio do deserto completamente sozinha, mas eu em situações onde eu estava completamente condenada a desistir ou não ter uma solução para o problema, eu nunca mais me senti só, apesar de estar só. E esse sentimento de dizer, não, eu estou acompanhado, tenho pessoas que estão a torcer por mim, há pessoas que apostam em mim, que estão comigo, dá uma força que é uma coisa indescritível. E esse foi, sem dúvida, se calhar, um dos pontos fortes da minha vida que me permitiu eu ir tão longe quanto eu consegui. Porque, de facto, deu uma força que eu acho que é indescritível e foi muito bom para mim. Obrigada, Elizabeth. Obrigada. Vamos começar a fechar com... Ok, aqui é só um comentário. Caí todo, caímos, o que importa é como nos levantamos. Exatamente, mesmo isso. As quedas fazem parte, não é? Nós quando começamos a caminhar, eu costumo brincar sempre, não é? Quando somos bebés, quantas vezes é que nós caímos e dói? Olha, no meu caso, posso dizer que caí muitas vezes, fiz imensas lesões. Anaíde caiu sempre. Desculpa? Isso. Anaíde caiu sempre, não é? Estava sempre não, mas, na areia. Não, mas o que eu queria dizer é, enquanto piloto de moto, eu dei muitas quedas, magoei muito, passava a vida na fisioterapia a recuperar das lesões, e enquanto piloto de caminhão tive alguns problemas também, que eu posso lhe chamar como quedas, não é? E no fundo o que é importante é que dessas situações nós podemos pensar, avaliar, refletir e tirar muitas conclusões e muitos ensinamentos dessas quedas. Eu digo quedas também em sentido figurado, não é? Porque costumo dizer, sempre nós aprendemos muito mais quando perdemos do que quando ganhamos. Quando ganhamos temos aquele sentimento de glória que nos incentiva a fazer mais e que nos satisfaz e que nos alimenta o ego, e isso é muito bom. Mas realmente as fases de grande progresso na atividade esportiva é quando se perde, quando se comete erros. Aí nós paramos para pensar, para refletir, e eu lembro de ter momentos de reflexão profundíssima onde eu pensava, eu fiz tudo bem. Não fizeste tudo bem porque o resultado não foi bom. Então onde é que falhaste? E essa reflexão leva-nos muitas vezes a tirar conclusões fabulosas. Eu fiz imensas descobertas sobre mim própria, descobri coisas interessantíssimas sobre mim, sobre a vida, sobre o desporto, que me permitiram fazer progresso e fazer melhor. Por isso, é desses erros e é dessas quedas que a gente aprende e que faz e que evolui. E, portanto, na vida nós não temos que nos deixar ir abaixo. Eu sei que há momentos de frustração, há momentos de tristeza, eles fazem parte da nossa vida, a vida é assim mesmo. Temos momentos bons, temos momentos maus, e o que é importante é que a gente tire partido dos maus momentos e aprenda com eles. E é eles que nos vão permitir depois ter bons momentos a seguir e rentabilizá-los e tirar mais partido deles. E é assim que as coisas se fazem. Portanto, nós em Portugal temos muita ideia que as pessoas que fazem figura, as ditas vedetas, já nascem vedetas, não é? A gente acha sempre que elas têm uma vocação que nós não temos, têm uma qualidade que nós não temos, são super homens, super mulheres, e nós nascemos pessoas normais. E não é verdade, não é? No fundo, as pessoas que vencem são pessoas que trabalharam muito, que se dedicaram muito, e vocês falam com a Naide, falam comigo, falam com qualquer desportista, e vão chegar à conclusão que as pessoas treinaram horas e horas e horas e horas, muitas vezes até a exaustão, até
irem para a cama e não conseguirem dormir de tanto cansaço para conseguirem chegar ao sucesso e conseguirem chegar onde queriam chegar. E essa é a única forma de se fazer, é a única forma de ter sucesso, é assim mesmo através do trabalho, da repetição, do treino, da aprendizagem, de aceitar os maus momentos e a pouco e pouco vamos construindo, vamos aprendendo e vamos evoluindo e fazendo cada vez melhor. E no fundo é uma escadaria que a gente vai subindo de grau a degrau e é assim mesmo. E à medida que vamos subindo os graus, vamos vendo mais longe, o horizonte vai sendo maior, nós vamos querendo ser mais ambiciosos, atingir metas mais ambiciosas e portanto isto depois começa a ser uma energia, um fluxo de energia que nos empurra e que não nos deixa parar. Bom, fantástico. Eu agora deixaria se calhar umas últimas palavras à Naide e à Elizabeth. Eu depois vou só fazer aqui uns tópicos finais só de palavras-chave. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa presença, por terem escutado as nossas histórias, as minhas histórias. E já está tudo dito, acho que já dissemos tudo e partilhamos tudo que das nossas histórias, que também possa também ser. Muitos de vocês também têm várias histórias por contar, mas o que eu quero dizer é que cabe a cada um de nós dar a volta às situações em que vivemos, cada um de nós tirar algo positivo em cada momento das nossas vidas. Como a Elizabeth bem disse, todos caímos, mas o importante é sabermos levantar. Obviamente que às vezes não conseguimos chegar ao topo da montanha, mas não faz mal, desde que haja saúde, haja ânimo e vontade, encontraremos outros objetivos, outros focos, outras situações, outras paixões, novas paixões, nem que sejam os filhos, como eu encontrei a minha família, agarrei com unhas e dentes a minha família, que me tão bem faz. Eu costumo dizer que as minhas medalhas olímpicas são meus filhos, certamente não trocaria por nada. Acho que tudo tem o seu timing. Se me perguntarem se gostaria de ter ganho a tal medalha olímpica, claro que sim. Qual é a atleta que não gostaria de ter ganho? Mas a vida não é só isso, há muito mais. E é o nosso sonho, sim senhora, mas muitos sonhos há para cumprir. E o que eu desejo é que todos saiamos dessa situação com alegria, com mais vontade, com mais motivação, com mais garra para fazer melhor. E sejam amigos uns dos outros, partilhem, ajudem, porque há pessoas que precisam também de ajuda. Hoje estamos em baixo, amanhã serão os outros e vice-versa. Por isso temos que ser amigos uns dos outros. Por isso, bem-ajam a todos e obrigada. Eu só gostava de dizer que, de facto, a prática do desporto é uma lição para a vida. É algo fabuloso. E eu lamento todos os dias que em Portugal não se valorize o desporto da forma que ele deveria ser valorizado. Eu vou-vos dizer que comecei a praticar desporto aos 27 anos. Não é a altura de se iniciar nenhuma carreira desportiva, pelo contrário, é a altura de terminar. Era uma mulher feita, uma mulher já madura, e eu vou-vos dizer que percebi que o desporto provocou em mim uma transformação enorme e me tornou uma pessoa diferente, uma pessoa muito melhor. Portanto, com o desporto adquire-se ferramentas que são muito úteis para a nossa vida e que nos transformam e que nos permitem ser mais aptos, mais capazes e capazes de outras coisas, de ver outras coisas e de ir a outros sítios que não iríamos se não passássemos por esta experiência desportiva. Portanto, deixo aqui o meu lamento porque tenho muita pena que o desporto não tenha o destaque que deve ter em Portugal. Temos muito bons desportistas e muitas vezes não têm o destaque que deveriam ter, a recompensa do trabalho que exercem, porque há uma certa miopia em Portugal em relação à prática desportiva. Eu tenho muita pena por isso. Foi um prazer estar convosco, gostei muito de estar aqui à conversa. Até à próxima e passo a descarregar outras oportunidades. Obrigada, Elizabeth. Eu vou procurar ser breve, só numa logicamente simples, e começo sempre com gratidão. Isto tem sido um momento em que eu, de facto, a interajuda que a Nai dizia tem acontecido muito, isto é super curioso. A minha cliente de coaching mental desportivo fez-me chegar à Naide
a Filipa Cavaleri, com quem eu também já tinha feito uma entrevista antes, ajudou-me a chegar a Elizabeth. O Jorge também, que está aqui presente hoje, também já me ajudou a fazer outras redes. Eu tenho ficado fascinada com esta entreajuda e a humildade, e uma das coisas que a Elizabeth estava a dizer é precisamente um dos meus objetivos também. Eu vejo que há tanta coisa por trás. Eu fiz ginasta nada de competição, mas também tive que redesenhar o meu sonho de gym e também passei por muitas destas coisas que não importa agora aqui porque são bem mais pequenas, e sinto muito isso, que há muito valor que está aí escondido, e uma destes eventos também é procurar mostrar a grandiosidade que está por detrás, nos bastidores, que não se vê, como dizias, Elizabeth. E eu começo só por esta gratidão, porque de facto muitas das pessoas que estão aqui nestes quadradinhos já têm contribuído também, têm ajudado imenso para que isto seja possível eu estar a conseguir fazer agora, e acho que estão a ajudar também, pelo menos quem está presente. Eu fico grata por isso. Eu vou só sintetizar aqui algumas coisas de tudo o que vocês disseram, que é grandioso demais e as palavras vão ser curtas, mas uma primeira é só o reaprendermos a sonhar. Como uma de vocês dizia, nós somos bloqueados muito pequenos e deixamos de sonhar. E acho que esse é o primeiro passo importante que vocês mostraram aqui tão bem, o que é perseguir um sonho com paixão e acreditar, porque se não acreditarmos também as coisas não vão acontecer, e por magia que elas começam a acontecer, como dizia a Elizabeth, porque acreditamos, temos fé, fazemos que tudo à nossa volta no fundo se atraia nessa mesma direção. E depois por vezes é verdade, há quedas, e é importante redesenhar, aceitar, redesenhar e continuar. No fundo eu costumo dizer às vezes que não é o fim, é apenas um novo começo, e tudo retoma com a mesma coragem, com a mesma determinação e com todas as aprendizagens que daquela queda nos tornaram ainda mais fortes. Mas primeiro há que haver a aceitação e depois então a transformação, a evolução e a continuação da perseguição dos nossos sonhos. E acho que é um pouco isso, já o Walt Disney nos dizia, não é? Todos os teus sonhos podem tornar-se realidade se tiveres a coragem de os perseguir. E é mesmo isso. Agora a questão é, vamos nos lembrar que podemos sonhar, podemos acreditar, em que fase da vida seja, e podemos redesenhar os sonhos. Numa altura era a medalha olímpica, agora são os filhos, numa altura era a moto, depois era o caminhão, e entretanto outros sonhos agora também estão aí presentes, e cada um de nós pode fazer isso. E nós esquecemos. Portanto, é simples, basta voltar a puxar pela nossa imaginação, sonhar e acreditar, e sabemos que tudo passa. Podemos estar no buraco, mas depois arranjamos a criatividade até para levantar e sair cá para fora e lançar um novo sonho e seguir em frente. Pronto, era só isto, porque assim um pequeno apanhado assim geral da grandiosidade das vossas mensagens, mas que se calhar poderia sintetizar aqui alguma coisa. E agradeço mais uma vez às minhas convidadas, aos meus colaboradores, cooperantes no fundo nesta minha dinâmica. Está aqui a Filipa, está aqui o Jorge também, que me tem incentivado bastante, a Filipa Cavaleri muito, e espero não me estar a esquecer nenhum por não ver aqui nos quadradinhos que são muitos, e obviamente a grande felicidade que eu tive agora de me cruzar com a Elizabeth e com a Nair, e a todos os presentes que estão aqui também a esta hora a escutar-nos e a fazer com que isto faça sentido, não é? E que possam agora também, daqui, vamos contagiar os outros à nossa volta. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. E fora sempre aqueles abraços que eu adoro. Eu sou assim muito bonitinha, gosto de dar assim uns abraços a toda a gente. Já que não é possível físico agora, olha. Sim, sintam-se abraçados, que sabe tão bem, não é? E agora fisicamente é menos fácil, mas a gente sim recebe na mesma. Muito obrigada a todos pela vossa presença e até breve. Para a semana cá estaremos novamente, vão estando atentos, nós vamos divulgando semana a semana. Para a semana será um tema mais de treinadores e jogadores, também será uma dinâmica engraçada. Teremos 2 treinadores de 2 modalidades diferentes, hóquei em patins e futebol, que são 2 modalidades também de referência a nível nacional, e 2 atletas também das mesmas modalidades. Portanto, fiquem connosco porque também vai ser interessante, uma outra perspectiva, mas também com outras mensagens boas para vos transmitir. Uma boa noite a todos, fiquem bem, em segurança. Obrigada. Beijinhos. Até a próxima. Obrigada também. Vou cuidar dos Deus, boa pequenos. noite. Obrigado. Sim, Nair. A partir de casa. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Beijinhos às tuas crianças.